Olá pessoal, tudo bem? O som tá bom? Tranquilo? Tudo bem? Para quem não sabe, a Alessandra é minha amiga da época de residência, ela é formada em terapia intensiva, ela fez residência no UFRJ, trabalha na Rede D'Or comigo há muitos anos, é rotina e especializada em ventilação mecânica. O Copador foi o primeiro hospital a ter uma unidade especializada em ventilação mecânica aqui no Rio. Thompson é a pessoa que está à frente dessa unidade, junto do Rodrigo, do Felipe Sadi. E ela vem hoje compartilhar com a gente um pouquinho. É claro que dentro do Copador essa unidade virou uma unidade Covid, né? E Thompson também é bem legal, que ela estuda muito educação médica. Ela é responsável pela pós-graduação e pela terapia intensiva da Rede D'Or ali, dos residentes, pessoal que fazem, os alunos que ficam no Copador, tá bom? Ah, Sandra foi. Thompson, agora a gente está porreta, muito bom. Bom, Ah, esse é o pessoal, problema de você ter mais de 40 anos. Vamos cara, lá. eu tava falando isso para eles, cara, esse troço é muito difícil. Aí, como é que desativa comentário? Faço a menor ideia como é que desativa comentário aqui. Ah, mas tá tudo certo. Você tá me ouvindo bem? Eu tô te ouvindo bem, eu vou tentar desativar os comentários das pessoas. Desativar Já- comentários, consegui, muito bom. Eu estava apresentando as pessoas, contei para eles que você é especializado em terapia intensiva, que você é responsável pela rotina da unidade ventilatória do Copador, que a gente está junto nessa desde 2001, 2002, lá atrás, nessa saga, e que a gente vai comentar um pouquinho sobre esse desafio que está sendo para a gente ventilar os doentes com Covid. A gente inicialmente achava que eles faziam uma SARA, uma SBRA tradicional, mas a experiência foi mostrando que é um pouquinho diferente. Então, só para contextualizar as pessoas, né? A gente vai falar aqui especificamente de ventilação mecânica, tá? Esse é o nosso foco, não vai ser Covid de forma geral. E a gente está pensando naquele doente que apresentou manifestações graves, normalmente do ponto de vista respiratório, e que precisa de um suporte maior do que simplesmente a máscara com bolsa reservatória. Quando você vê, Thompson, que o doente com máscara e bolsa reservatória não está conseguindo ventilar como você queria, você acha que tem espaço para a VNI ou para o catéter de alto fluxo? Então, Ronaldinho, essa dúvida aparece muito. Na verdade, a maior preocupação é. Na verdade, tem duas grandes preocupações. A primeira é o profissional de saúde, toda a equipe está lá na limpeza, ou enfim, entrando naquele ambiente. Porque tanto a VNI quanto o catéter nasal de alto fluxo, eles dispersam aerosóis. Então, se você não tiver com o EPI totalmente adequado e, idealmente, num quarto de pressão negativa, a exposição de quem entra no ambiente é maior. Dito isso, a segunda grande preocupação é que a gente está vendo que realmente a pneumonia por Covid é uma pneumonia extensa que causa muita hipoxemia. Então, se a gente perde o timing da intubação, tanto no suporte de oxigenoterapia como oferecendo alto fluxo ou mesmo ventilação não invasiva, você atrasar a intubação orotraqueal aumenta a mortalidade. Mas, de fato, a ventilação não invasiva e ou o catéter nasal de alto fluxo, as indicações e as contraindicações para insuficiência respiratória aguda hipoxêmica, elas são as mesmas. A gente não vai botar um paciente que tenha outra disfunção orgânica que não a respiratória, que não esteja colaborativo, que não esteja em ambiente de terapia intensiva e monitorizado, que não tenha um pH compensado com uma hipoxemia parcialmente responsiva ao oxigênio. E mais importante, esse doente tem que estar invadido para que uma hora depois da VNI ou do catéter de alto fluxo, a gente avalie se ele está respondendo, tanto do ponto de vista fisiológico, com diminuição da frequência cardíaca, da frequência respiratória, quanto do ponto de vista gasométrico, com aumento da relação PaO2-FO2, se você tiver na VNI e no alto fluxo, isso é bem mais fácil, como queda do CO2 também, já que esse paciente vai diminuir o trabalho respiratório, e esse talvez seja o terceiro item que seja importante avaliar, além da gasometria e do aspecto fisiológico, objetivamente, se aquele paciente melhorou e sente menos dispneia. Mas atrasar a intubação a gente já sabe, por trabalhos passados antes da Covid, que aumenta a mortalidade. Eu tenho tido essa impressão também de que a doença é lenta, né? O doente velho muito mais lenta do que o H1N1 que a gente viu no passado. E aí, É, esse... pode falar. Não, assim, a maior preocupação, na verdade, em indicar VNI e o alto fluxo, é que isso é uma observação de um expert em ventilação mecânica, que é o professor Gattinone. Ele, na verdade,
ele descreveu 2 fisiopatologias causando a mesma doença, que é o cara que é basicamente aquele que a gente vê na tomografia com vidro fosco, né, proeminente, onde ele tem uma alta complacência, e aquele outro que tem, além de vidro fosco, característico do corona, aquelas áreas de colapso. Bom, a gente já sabe que esse paciente que tem só vidro fosco, ele até não se queixa de dispneia, apesar dele estar profundamente hipoxêmico. Então, esse talvez seja um melhor candidato à oxigenoterapia e às terapias não invasivas. Se a gente põe um paciente que tem colapso importante ou predominante na tomografia em estratégias não invasivas e o esforço ventilatório dele muito aumenta, a gente sabe que a pressão pleural negativa, que a transpulmonar, que é o maior indicador de Ville, aumenta, e aí a gente vai fazer injúria induzida pelo esforço do paciente e piorar a lesão pulmonar. Então, a tomografia ela passa a ser um divisor de águas também para nos ajudar a indicar se a gente vai dar oxigenoterapia para intubação ou se talvez a gente possa passar pelo alto fluxo ou pela ventilação não invasiva. Legal, bacana. No Niterói, eles fizeram alguns doentes com VNI, mas foi isso que você falou, esse padrão de vidro fosco, doente em fase inicial, sala com pressão negativa, duplo circuito, filtro EPA na saída, usando capote respirador impermeável de alta gramatura, Isso. isso é super importante. A gente evitar o uso de BIPAP, porque é circuito único, válvula expiratória e aí maior dispersão de aerosol, além do vazamento da máscara, né? Legal. E uma dúvida que acontece às vezes, entre você ver que o doente está piorando e resolver entubá-lo, algumas pessoas têm colocado doentes em ventilação espontânea em posição prona, de barriga para baixo. O que você acha dessa estratégia? Autoprona. Então, antes da nossa unidade abrir, eu achava mó balela, né? Porque como é que um doente em ciência respiratória vai te obedecer e virar de barriga para baixo, né, o Ronaldinho? Mas a verdade é que quando a gente está falando do paciente que tem predominantemente vidro fosco, ele chega saturando a 70, 75, 80 ou menos de 90% e ele não refere dispneia. É um paciente taquipneico, mas você olha, ele não está em franco-insuficiência respiratória e você pergunta para ele falou, não, eu tenho um pouco de peso, mas eu não sinto essa falta de ar toda. E aí você coloca ele em autoprona. Autoprona nada mais é do que uma prona voluntária. Vou repetir, é muito importante que a única disfunção seja respiratória, que esteja no CTI e esteja monitorizado. Bom, você coloca ele em autoprona e na hora você vê a oxigenação subir. E o racional disso é que essa fisiopatologia que, repito, isso é absolutamente teórico, tá? Não tem nenhum estudo comprovando essa teoria do Gattinone. Mas é que esse paciente, ele tem hiperfluxo em alguns lugares. Então, quando você troca ele de posição, você melhor homogeneiza a relação ventilação-perfusão e acaba melhorando a troca gasosa. Então, é diferente da SARA, que você melhora a relação ventilação-perfusão porque você tem colapso. Nesse caso, é porque você tem hiperfluxo. Mas melhora mesmo. É impressionante, é inacreditável, parece um filme de terror, mas melhora. Legal, bacana. E aí a gente imagina então que a gente tentou essas opções. Eu vou tentar falar mais alto, tá, pessoal? O pessoal falou que meu áudio tá baixo. Não sei se para você tá baixo aí, Thompson. Tá um pouquinho sim, mas eu tô te escutando. Eu vou tentar falar mais alto e ver se isso resolve. Uma das perguntas que veio pra gente foi uma pergunta sobre a sequência rápida. O objetivo aqui não é falar de sequência rápida de intubação, mas a Marângela perguntou. A gente, na sequência rápida, tem usado um hipnótico, o etomidato, ele é muito bom pela estabilidade hemodinâmica, a ketamina também é uma opção. A gente usa como pré-tratamento fentanil, lidocaína, para quem não sabe, eu e Thompson, nós somos instrutores do curso de viária avançada da rede, então a gente está acostumado a falar muito disso. E como bloqueadora do muscular, a succinilcolina ou o rocurone. A gente recomenda muito bloqueio, porque a taxa de sucesso na intubação é maior quando você bloqueia a pessoa, e porque o cara não vai tossir em você. Então acaba sendo uma proteção para você, mas com bloqueio, de fato, é importante ter monitorização e ter um ambiente onde você tem alguém experiente para fazer. E aí depois que a gente se intuba e confirma a posição, que idealmente é com capnógrafo, mas que a gente às vezes não tem esse jeito, vai ter que botar no respirador e auscultar, como que você faz os parâmetros iniciais de ventilação, Thompson? Como é que você começa ali a ajustar o respirador? Tá, então a primeira coisa é que eu acho que nesse sentido, você já ter curarizado o paciente ajuda muito, porque é um paciente muito grave, que você entuba e ele continua muito hipoxêmico. A saturação não sobe de cara. Então,
O importante da ventilação, gente, tirando raríssimas exceções, é lógico que ela deve ser individualizada, mas o que vai salvar mais de 80% dos pacientes em ventilação invasiva é que todos eles estejam em ventilação protetora. E aí, o que é a ventilação protetora? É um volume corrente em torno de 6 ml por quilo de peso predito. Tem a fórmula para o homem e para a mulher, mas numa boa, primeiro leito, olha lá e vê quanto você acha que aquele paciente está pesando e multiplica por 6. A gente manter a pressão de platô menor do que 30 centímetros de água. Se o paciente já está curarizado, é só você fazer uma pausa inspiratória no final da inspiração por aproximadamente 2 segundos. Aquilo que aparecer lá na sua tela como pressão de pausa, pressão de platô, é a pressão de platô, que é nada mais do que a pressão de homogeneização e fluxo zero da via aérea. Bom, volume corrente de 6 ml por quilo, pressão de platô menor do que 30. Você setou a sua PIP, a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso depois, mas você tendo a pressão de platô e você tendo a PIP, você vai diminuir uma pela outra e aí você vai ter a driving pressure, que é a pressão de distensão. O que você quer de valor? Um valor menor do que 15 centímetros de água. A menor FO2 para você alcançar uma saturação em torno de 92% a 94% e frequência respiratória, relação em Z's, depois tem que ser individualizadas para a gente manter um pH maior do que 7,2. Mas você começar ali com 16, 18, com uma relação em Z's de 1 para 2, se a gente for generalizar, considerando que a gente tem 2 fenótipos principais, e depois coletar a gasometria, tá de bom tamanho. Então, é volume corrente de 6, pressão de platô menor do que 30, driving pressure, que é pressão de platô menos a PIP menor do que 15, uma relação em Z's de 1 para 2 para começar, uma frequência respiratória de 18 a 20 para começar, e uma FO2 para a gente manter uma saturação entre 92 e 94. Isso vai fazer com que a gente evite uma lesão induzida pelo ventilador. É uma excelente prática médica. Essa questão que você falou da FO2 é bem importante, né? A gente vê que muita gente larga FO2 alto, a gente está saturando a 100%, quando às vezes não tem necessidade, né? Não tem necessidade, Ronaldinho. E, na verdade, a hiperóxia faz mal. A maior parte dos trabalhos de ventilação era pré-Covid, mostram que você ter uma hipoxemia permissiva, ou seja, você tolerar saturações no oxímetro entre 88 e 92 ou 89 e 94, se o paciente não tem nenhuma doença neurocrítica aguda, doença coronariana aguda, a mortalidade é melhor. Então, de fato, o oxigênio ele faz mal, ele causa aumento de radicais livres e microatelectasia no pulmão. É lesão induzida pela hiperóxia também. Então não é legal. A gente tem que olhar para o saturímetro e esquecer os 100%, focar nos 92 a 94 que está lindo. Legal, isso é bem bacana. E nesse modo inicial que você ajusta, você tem diferença entre VCV, PCV, APRV, esses outros? Tem algum que você prefere? Bom, vamos lá. Eu prefiro o PCV. Mas é super... Você tá aí, Ronaldinho? Eu tô, desculpa. Tá. Celular. Não sei, de repente eu vi outra coisa. Tranquilo. O outro lado da parede, tá mudando. Tranquila. Eu prefiro o PCV, tá? É uma preferência pessoal baseada em estudo, mas não tem estudo nenhum que prove que a gente ventilar com VCV ou PCV, que são os modos principais, tem diferença em mortalidade. O meu racional para ventilar em PCV é que, principalmente quando o paciente passa para ventilação assistida, a chance do paciente ficar assincrônico e nós conseguimos setar os parâmetros, porque é mais fácil, é muito melhor, entendeu? O paciente em VCV, o fluxo é monótono, é quadrado, e isso aumenta muito a chance de assincronia, ao passo que no PCV o fluxo é livre e descendente. Então, isso faz com que o VCV assistido, pela nossa dificuldade de setar ele de uma maneira adequada, de maneira dinâmica, cause mais assincronia. Então, eu prefiro ventilar em modos limitados à pressão. Então, eu prefiro o PCV, mas é importante dizer que não existe diferença em desfecho duro quando a gente fala de mortalidade e mesmo tempo de ventilação mecânica e taxa de desmame. Tá. Para quem é novo e não está acostumado com os respiradores, quando a gente bota em PCV, a tal pressão inspiratória, aquela que a gente bota, vai ser mais ou menos a pressão do driving pressure, não é isso?
É, mais ou menos. Isso é importante você ter falado, por quê? Porque tem trabalhos, apesar de os livros de fisiologia, os livros clássicos de ventilação mecânica falarem para a gente calcular a pressão de platô em VCV, tem alguns trabalhos que mostram que você pode calcular, sim, a pressão de platô em modos limitados à pressão, que a diferença é muito pequena, então isso é mais um purismo fisiológico. Quando a gente está ali à beira do leito ajustando, a gente pode, inclusive, setar a pressão, fazer a pausa inspiratória para calcular a pressão de platô e, consequentemente, ter a driving pressure, o valor da driving pressure, em PCV também. O importante é o paciente estar curarizado, ele não pode ter atividade diafragmática. E o que você falou é perfeito. A gente considera o valor de PCV ou mesmo o valor de PSV como a provável driving pressure do paciente. Legal. Então, só para os ouvintes saberem, o pessoal está assistindo, a gente se faz a pausa inspiratória, com o doente curarizado, a gente tem a pressão de platô dele. E se a gente faz a pausa expiratória, a gente tem como calcular a autopip. Você quer falar um pouquinho para eles o que é autopip, só para eles saberem? A autopip é o represamento de ar adicional do paciente no final da expiração. Então, se a gente setou um PIP de 8 e você fez essa pausa no final da expiração e na sua tela aparece 9, quer dizer que você está dando uma PIP externa para o paciente de 8 e ele tem uma autopip de 1 centímetro de água. Isso passa a ter importância principal nos pacientes obstrutivos, onde a gente sabe que a hiperinsuflação dinâmica impacta no tempo de desmame, na possibilidade deles fazerem o disparo, mas a limitação disso qual é? A gente faz autopip também com pacientes sem atividade diafragmática. Então, a gente não consegue calcular autopip quando a gente mais quer, que é quando o paciente está em ventilação assistida. Mas no cenário da COVID, a autopip não é tão importante. Uma dica bacana para eles é que naquela curva fluxo-tempo, né, a gente tem a alça inspiratória e a alça ex. A alça ex, que vem de baixo para cima, é muito importante que ela toque o zero, ou seja, que zere o fluxo antes da próxima inspiração, não é isso? É isso. Na verdade, isso tem valor diagnóstico e não quantitativo. Então, quando a gente olha que a curva do ramo expiratório não tocou o zero, a gente pode assumir, a não ser que tenha vazamento, que esse paciente tem autopip. Mas a gente não consegue dizer quanto é o autopip dele. Quanto é o autopip, a gente tem que fazer a manobra de pausa expiratória no final da expiração. Legal. Lá atrás, você comentou que a gente tem 2 fenótipos. Quando a gente intuba. Seriam os fenótipos H e o L, não é isso? Conta pra gente um pouquinho o que são esses fenótipos e qual que eu devo encontrar primeiro, logo que eu intubei e botei em ventilação mecânica. Tá. Na verdade, foi o que eu falei para vocês. Assim, esses são teorias fisiológicas de observação de um grande expert. Quais são esses 2 fenótipos? Você tem o fenótipo L, que é o low elastance, que é alta complacência, que é justamente o cara do vidro fosco, que não tem aquele pulmão duro. Começaram falando, inclusive, que no Covid-19 a maior parte dos pacientes seriam assim, fáceis de ventilar. E o outro fenótipo é o fenótipo, na verdade, com elastância alta. Então, ele tem baixa complacência, que é o pulmão teoricamente parecido com a SARA, que é o pulmão mais duro de ventilar. Quando a gente não intubou o paciente, a melhor maneira da gente tentar distinguir isso é pela tomografia, e a outra é a própria responsividade do paciente à oxigenoterapia. A gente sabe que os pacientes com vidro fosco são muito hipoxêmicos e não sentem dispneia. Mas a partir do momento que a gente colocou esse paciente em ventilação mecânica, a gente já tem a tomografia, a gente pode confirmar a nossa hipótese calculando a complacência do paciente. Por quê? Porque, teoricamente, se a gente está falando de um paciente com alta complacência, são aqueles pacientes que vão ter uma complacência calculada maior do que 40. Aqueles que têm uma complacência mais baixa têm a complacência em torno de 30. E o que é a complacência? É a relação entre o volume expirado, que a gente olha ali na tela do paciente, sobre a pressão de platô, que é aquela que a gente faz com a pausa no final da inspiração por 2 segundos no paciente curarizado, menos a PIP. Então, volume corrente expirado sobre pressão de platô menos a PIP. Se esse valor der maior do que 40, a gente provavelmente está falando do paciente com uma complacência boa, que é o paciente que a gente não precisa se preocupar em PIPs altos,
intubados, não precisa se preocupar em ventilá-lo de maneira tão restritiva. Ele não é um paciente tão restritivo. E os pacientes que têm uma complacência menor do que 40, mais próximo de 30, na verdade, são os pacientes que têm, sim, uma mecânica mais parecida com a Sara. Então, além de fazer toda a ventilação protetora, provavelmente a gente vai aplicar uma PIP mais alta, a gente vai colocar um tempo inspiratório mais prolongado, maior do que 1:2, com uma relação INZES de 1 para 1,8, 1 para 1,6. Por quê? Porque é um paciente que tem colapso. Então, eu quero que ele tenha muito tempo inspiratório para conseguir recrutar aquele alvéolo que está lá atrás fechado. Quanto maior o tempo inspiratório, mais tempo eu tenho de recrutamento alveolar. Então, são esses dois fenótipos, a alta complacência e a baixa complacência. O que a gente tem que fazer é calcular a complacência tendo o volume corrente, a pressão de platô e a PIP. Legal, muito bacana. E só para lembrar o pessoal que está assistindo a gente, no Whitebook a gente está com todo o conteúdo relacionado ao Covid gratuito, incluindo o guia de ventilação mecânica. Lá dentro do Whitebook tem um pedacinho que se chama assim, uso no plantão, que é para ajudar todo mundo que não está acostumado a dar plantão e teve que voltar a dar plantão há muito tempo. Tem pediatra dando plantão em adulto, cirurgião, tá muito assim, muito Te digo que as pediatras, né? intensivistas estão arrasando, inclusive, hein? Mas tá todo mundo arrasando. E aí, quem ficar até o final da live, no final a gente vai liberar um cupom de desconto para assinatura anual. Então a gente entubou o doente, você fez a estratégia ventilatória, botamos lá driving pressure, volume corrente baixo, PCV, tudo bonitinho, mas a PF está ali 80, 100. Que estratégias eu tenho para esse tipo de doente que tem uma hipoxemia refratária, mesmo em ventilação mecânica protetora? Tá. A primeira coisa que eu tenho para falar para vocês é que depois que a gente intuba, realmente o paciente demora para recuperar a oxigenação. Uma PF de 200 é um sucesso nesses doentes, né? Então, se você intubou, botou em ventilação protetora, um pipizinho ali de 8 e 10 e tá com PF de 200, o que você tem que ter calma e esperar, porque esses pacientes eles têm um tempo diferente do que a gente está acostumado. Bom, quando a gente fala de uma PF menor do que 150, a gente tem algumas estratégias. Eu vou assumir que esse paciente está bem sedado, e eu vou curarizá-lo, né, com infusão de bloqueador neuromuscular, infusão contínua, de preferência o cisatracúrio. Por quê? Porque a gente sabe que isso diminui a sincronia e também melhora o acoplamento do paciente à ventilação mecânica e tem impacto na mortalidade. O resultado disso vai ser uma troca gasosa melhor. Mas o fato é que a importância é a melhora da dissincronia do paciente. Passado o bloqueador neuromuscular, a gente tem duas estratégias. Eu prefiro, principalmente, se a gente não sabe qual é o biotipo de paciente, indicar a prona, depois de titular a PIP ideal dele, né? Então, se você tem a tomografia, você já sabe que é um vidro fosco, ok, eu já sei que eu tenho uma PIP ali de 8, 10, eu vou começar o bloqueador neuromuscular. Se eu não tenho a tomografia, a minha sugestão depois do bloqueador neuromuscular é a gente titular a PIP ideal. O que eu orientaria é a gente não titular a PIP ideal pela troca gasosa, porque já tem muitos estudos mostrando que isso, inclusive, pode ser deletério. A gente pode super ou subestimar a PIP. Então, o ideal é a gente partir de uma PIP de 24, em steps de 2 a 3 minutos, a gente ir descendo a PIP em 2 centímetros de água. E em cada step, você vai calcular a complacência daquele paciente. Quando você atingir, você vai descendo. Quando você atingir a melhor complacência, é ali que você vai deixar a PIP ou até 1 a 2 centímetros acima daquela PIP da melhor complacência. Mas assim que você setou, é importante que você confira que está na melhor complacência. Então, a titulação da PIP, especialmente para os pacientes que têm colapso, para mim, eu acho super importante, em vez da gente botar uma PIP. Passado isso, é a prona. A prona, o legal da prona nessa doença é que ela é legal para o paciente que tem colapso, pelo racional da Sara, né? E ela é legal para o paciente que não tem colapso, porque ela melhora também a ventilação perfusão, já que o problema deles é hiperperfusão e perda da vasoconstricção hipóxica. Então, o que a gente faz, na verdade? A equipe ela pode até não ser absolutamente treinada, mas ela tem que estar muito antenada, todos os dispositivos têm que estar no lugar, pessoas. Habitualmente, a gente não prona com menos de 5 pessoas, tá? Então, a gente já tem que ter certeza que a gente intubou, que você tem um capnógrafo, que ele tá lá, ou então que você radiografou, né? E o tubo tá no lugar certo, e eu prono. Bom, Alessandra, mas e aí? Aí a primeira coisa que eu vou falar,
Ronaldinho, é que a prona, ela não é recrutamento. A prona é uma estratégia que altera a relação ventilação-perfusão e permite que a gente consiga manter uma ventilação protetora. O intuito sempre é manter uma ventilação protetora e não necessariamente a PF aumentar. Mantendo uma ventilação protetora, você pode ter certeza que a gasometria vai melhorar. Os trabalhos originais de prona, de era não Covid, a resposta à prona é avaliada pela queda da CO2. Mas o fato é que a gente bate palma e comemora quando a PF aumenta também. Então, eu diria que a gente sabe que a prona está dando certo quando a gente consegue atingir 4 a 6 ml por quilo de volume de peso, com uma gasometria com pH maior do que 7,2, uma PF com aumento de pelo menos 20% da PF pré-prona e uma queda do CO2. Legal, ótimo saber. Por última instância, a ECMO, mas a ECMO centro especializado, PEVs menores do que 100. Acho que as estratégias mais universais são bloqueador neuromuscular, titulação da PIP prona e em situações muito especiais, onde a gente não conseguiu alcançar o nosso objetivo com isso, a gente pode sim, principalmente nos pacientes com colapso, lançar mão das manobras de recrutamento e, em última instância, a realização da ECMO. Quando a gente pensa em manobra de recrutamento, a gente é de uma época que recrutava na TC, 40-40, 50-50. Qual manobra você tem feito hoje em dia para esse doente de fase L, tardio, daquela SARA mais tradicional? Então, é importante frisar que a gente está recrutando mesmo pacientes que têm colapso, tá? Não adianta a gente recrutar um paciente que tem só vidro fosco, o problema dele é outro. Bom, se você titulou a PIP ideal, pronou e nada deu certo, eu acho que a manobra de recrutamento, principalmente quando a gente está falando de obeso, obeso com Covid entubado, eu vou te falar que a gente talvez tenha recrutado quase todos os pacientes lá na unidade. A gente usa a manobra de STEPS mesmo, aonde você mantém uma PCV e vai aumentando a PIP de 5 em 5 centímetros de água a cada 2 minutos. A manobra clássica, você atinge até 60 centímetros de água, mas vou te dizer que várias vezes a gente não precisa atingir isso. A gente atinge 50 centímetros de água. Depois da manobra, calcula a PIP ideal. E depois da PIP ideal, em teoria, você tem que recrutar o doente de novo. Mas eu não faço isso, não. Quando a gente recruta um doente, quais os cuidados que o pessoal tem que ter no pós-recrutamento ali com gasometria, raio-x, essas coisas? Bom, é muito importante os cuidados pré-recrutamento, né? O tubo tem que estar posicionado, o cuff tem que estar bem insuflado, é um paciente que tem que estar com PAM, tem que estar com veia profunda, o balanço hídrico dele tem que estar totalmente na sua mão, ele tem que estar bem sedado, curarizado, e você já tem que ter à mão todos os artifícios para que, se ele fizer uma instabilidade hemodinâmica, você possa prontamente reverter isso. É importante ter em mente que a estabilidade hemodinâmica durante a manobra de recrutamento é um indício de que você vai ter uma resposta positiva se você arrumou o seu doente antes do recrutamento. Então, isso é bem legal. No raio-x de tórax, a gente normalmente faz o raio-x de tórax após a manobra de recrutamento, principalmente se o paciente não teve muita resposta. E o que eu espero na gasometria foi a mesma coisa da prona. É um pH maior do que 7,2 e um aumento da PF de pelo menos 20%. E, principalmente, que se ele respondeu ao recrutamento, quer dizer que ele abriu unidades alveolares que estavam colapsadas, portanto, aquele mesmo volume vai se distribuir em outras unidades. Então, a pressão de platô tem que cair e a driving tem que cair. Se eu recrutei ou titulei uma PIP e a minha pressão de platô e a minha driving subiram, é porque não deu certo. É porque esse paciente ou precisa de mais pressão ou porque ele não tinha que ter sido recrutado. Então, a pressão de platô e a driving, elas são indicativos de que a gente abriu mais unidades alveolares. Então, é o mesmo volume distribuído em mais unidades alveolares. Então, as pressões têm que, de fato, cair depois da manobra. Legal. Lá na unidade de vocês, depois que recruta, você ainda está usando esparadrapo em tudo, proíbe de aspirar, ainda tem essas coisas? Não tem, principalmente na era Covid, né, Ronaldinho? Porque, na verdade, a preocupação maior imagina se você coloca todo aquele esparadrapo e se
porventura desconecta. Ele vai ficar 2 minutos para você tirar aquele esparadrapo ali, e aí o aerosol foi para tudo quanto é lugar. Então é mais importante a gente ter um cuidado absurdo para que todos os dispositivos sejam colocados corretamente, para a gente não ter desrecrutamento e abertura desnecessária. Mas eu vou te dizer que eu fiz isso na primeira semana. Eu liguei para a educação continuada e eu falei, olha, não existe mais esparadrapo, porque no primeiro esparadrapo que o circuito desconectou, o esparadrapo ficou ali no meio e eu não conseguia conectar de novo, aquele aerosol ficou na minha cabeça por 5 dias de incubação, que não aconteceu. Bom, então o pessoal perguntou aqui, a gente pegou um doente, né? Doente foi pro tubo, botamos a ventilação, PF baixa, pronei ele, a gente usou um curare, talvez 24 a 48 horas, concorda, Thompson? Isso. Num doente Sim. só que se a PF for muito ruim, a gente curariza ali, talvez com aquela PF, uma SARA moderada grave. A gente só curariza com PF menor do que 150, mas eu vou te dizer que o nosso primeiro grupo de Covid foram muitos obesos, então eles ficaram bastante tempo curarizados. A gente recrutou, a gente pronou um paciente de 170 quilos, eu nunca tinha feito isso, na verdade eu não pronei, eu despronei ele, a gente nunca tinha feito isso, então, enfim, o curare, ele entra muito com o racional de evitar a dissincronia num paciente que está usando pressões elevadas, para reduzir a lesão induzida pela ventilação mecânica. Então, nesse primeiro grupo, a gente usou curare por mais tempo, porque eles realmente eles tinham uma complacência, além de serem obesos e já serem restritivos, eles tinham muito colapso, balanço positivo, então eles acabaram ficando curarizados mais tempo. Mas ontem mesmo a gente pronou uma paciente e ela não está curarizada, porque ela está profundamente sedada, com as pressões absolutamente protetoras e confortável na ventilação, com uma PF maior do que 150. Eu não curarizei. Está profundamente sedada. O obeso tem sido um desafio, né? O pessoal fala muito do hipertenso, do diabético, mas eu acho que é um viés do cara obeso, né? O obeso é o cara que, né? Exatamente. Concordo totalmente. O obeso, na verdade, é um doente restritivo por si só. Ele já começa difícil porque é aquele cara que você olha ali, se ele não está entubado, eu não sei se você torce para entubar ele no plantão seguinte, mas assim, então é presumidamente uma viária difícil. É um cara que, mesmo sem o Covid, a reserva de apneia dele é mínima. Então, um outro exemplo os primeiros 2 obesos que a gente entubou lá na unidade, a gente teve que resgatar com máscara laríngea, porque a gente fez a sequência rápida de intubação. No que foi usar o videolaringoscópio, ele foi a 70%, não deu nem tempo de olhar. A gente passou a máscara laríngea nele, esperou ele chegar a 95, 96, aí sim, botamos o vídeo de novo e intubamos de primeira. Na primeira vez não deu nem tempo de visualizar para colocar o tubo. Então a gente resgatou na máscara laríngea para não ficar ambuzando e gerando mais aerosol. Isso é muito bacana mesmo. Para quem está assistindo a gente, eu vou fazer uma pequena propaganda. Se alguém quiser trabalhar no hospital de campanha do Leblon, só fala comigo no privado, tem que ter. A gente está precisando de plantonistas na terapia intensiva, tem muita vaga, principalmente no final de semana, tem que ter experiência em terapia intensiva. Aí tudo isso que Thompson falou, laringoscópio, intubação, equipe multi, anestesista, tem tudo lá para a gente ajudar e poder fazer. Mas aí a gente tem mesmo, eu estou escutando que está demais mesmo. E aí a gente pensou que a gente tratou o doente, passou ali 7, 10 vezes 14 dias, né? É uma doença mais lenta do que a gente está acostumado. E aí, como é que você sabe mais ou menos que o doente está pronto para começar o processo de desmame? Bom, Ronaldinho, primeiro, a gente pegou esse grupo, eu vou te falar de experiência pessoal, porque eu acho que cabe nessa hora. A gente pegou esse grupo de obesos, eles ficaram muito tempo sedados e curarizados. Foi chegando próximo de 14 dias, a gente falou, gente, a gente vai curarizar todo mundo, essa doença ninguém melhora, o que a gente está fazendo de errado? Esquece tudo que a gente sabe de ventilação mecânica. Então, a minha primeira mensagem é, deem tempo a esse paciente. Eu não estou querendo dizer para vocês deixarem o paciente com 7,15 PF de 100, não é isso. Mas esses pacientes, eles demoram mais tempo para melhorar. Então, é balanço hídrico justo, ventilação protetora e uma sedação, mas evitando as dissincronias. Bom, exceto em obesos, né? Mas a maior parte dos pacientes, o que a gente faz curariza só em casos mesmo de SARA moderada grave e a gente começa a fazer um trial diurno de se esse paciente está melhor, vamos desligar o curare e vamos ver como é que tá. Ok, desligando o curare e ele ficando bem,
em ventilação controlada, que eles estão profundamente sedados. Se as outras disfunções, se existirem, estiverem resolvidas ou se resolvendo, a gente começa a diminuir a sedação, principalmente se a PIP dele é menor do que 15. Começamos a diminuir a sedação, e aí, se ele já está com uma PIP de 14 ou 12, a gente passa ele para PSV. Bom, os critérios de desmame, eles são os mesmos de ontem. Causa resolvida, balanço hídrico equilibrado, estabilidade hemodinâmica com pouca dose de vasodilatador ou vasopressor, controle metabólico, lactato normal, papapá. Bom, a gente coloca o paciente em PSV, a gente não faz o teste em PSAT, né? A gente deixa ele com PSV em torno de 8 ou 6 e uma PIP em torno de 8 ou 6, e a gente espera que esse paciente faça pelo menos 6 ml por quilo de volume corrente, com uma frequência respiratória menor do que 30, com uma FO2 menor do que 40, saturando lá 94%, e com uma gasometria com um pH maior do que 7,3 e uma PF maior do que 250. Esse é o paciente, na verdade, que eu já começo a encaminhá-lo para ele ser estubado. Mas o que eu faço dos pacientes mais graves é isso. Primeiro eu desligo o curário diariamente, ok, consegui desligar o curário, começa a diminuir a sedação para diminuir as pressões e depois transitar disso para a pressão de suporte. Mas é importante que o paciente esteja resolvido nos outros aspectos. A gente colocar um paciente em ventilação assistida que tenha dose de bicarbonato. Você vai ficar tentando ajustar a ventilação mecânica, mas um cara acidótico desse vai ficar lá com a frequência respiratória alta. Então, a gente nunca pode olhar só para o ventilador, a gente tem que olhar para tudo. Legal. E aí, a gente tradicionalmente, né, tem 14 dias como um ponto de limite para o tubo, né? Vocês estão mudando esse tempo no Covid? Pensa diferente? Isso aí. Isso foi um pouco angustiante no começo, porque, na verdade, o tempo médio na terapia intensiva é em torno de 6 a 8 dias de ventilação mecânica, né? Dependendo da unidade lá no Copadora, até 4 dias de ventilação. Então, foi bastante angustiante, mas foi o que eu falei, esses pacientes, eles precisam do tempo deles. Então, a gente já estubou paciente com 18, 19 dias de ventilação mecânica. Inclusive, a gente teve um senhor de 80 e poucos anos que a gente estubou, ele foi reentubado porque broncoaspirou, e 4 dias depois a gente estubou ele de novo. Então, ele foi estubado com 22 dias totais de ventilação mecânica. Então, a gente tem, sim, estubado os pacientes com mais tempo, mas no mesmo passo, ontem eu consegui estubar, quando eu falo somos nós da unidade ventilatória, na equipe toda, conseguimos estubar um paciente com 8 dias de ventilação mecânica, uma senhora, inclusive. Então, mas 14 dias não está mais angustiando a gente, se é essa a pergunta. Legal, bacana. Eu vou então agora abrir um pouco os comentários, tem algumas dúvidas das pessoas para a gente poder tirar antes da gente fazer as conclusões finais. Alguém perguntou para a gente aqui o seguinte, lá no início, o pessoal falou, olha, o etomidato, cuidado com insuficiência adrenal. É verdade, a gente sabe que o etomidato até poderia dar, mas na nossa prática, quando a gente usa só para intubação, a gente não costuma ver isso, né? Não, e já tem trabalhos mostrando que só para intubação ele não vai ter impacto na insuficiência adrenal. Então, a gente usa mesmo assim. Mas se isso for uma preocupação para a pessoa e ela tiver experiência, ela pode usar também a ketamina, né? Que é outra alternativa. Mas não é uma preocupação e já tem trabalho mostrando isso. E aí, no caso, Thompson, a gente, às vezes, tem usado o corticoide em algumas fases desses doentes com Covid. Como é que você vê essa questão que é muito controversa? Vocês, na sua unidade, acreditam, fazem, não? Então, Ronaldinho, eu tive uma live ontem ou anteontem que eu até voltei a estudar bastante para isso. Tem muita gente fazendo corticoide, mas eu vou te dizer que eu ainda fico muito receosa de fazer corticoide em dose imunossupressora, que nem então, né, antes de 8 a 10 dias. A gente, de fato, é assim, se o paciente tem choque séptico, noradrenalina, meio micrograma, acrescenta vasopressina, bom, você pode fazer corticoide para o choque séptico.
Ok. É uma paciente asmática que está entubada por Covid, está fazendo muito broncoespasmo, vai fazer corticoide para a asma dela. Mas lá na UTI ventilatória, de uma maneira geral, a gente não está utilizando corticoide para a fase aguda da Covid-19. Por quê? Porque você tem um risco de replicação viral, de acordo com os estudos. Os estudos de outras pneumonias virais já mostraram desfechos, alguns com desfechos negativos quando foi utilizado nessa fase. Inclusive, acabou de ser publicada uma meta-análise mostrando isso. Além do fato de que pode alterar o perfil de coagulação de pacientes que têm hipercoagulabilidade. Então, assim, se você me perguntar, não é porque eu sei mais, é só porque eu tenho medo. Muito bom. Só respondendo alguns comentários que tiveram aqui, eu concordo com você em todos esses aspectos. A live fica 24 horas no Instagram, então para quem quiser assistir depois, rever o que o Thompson falou, e certamente o pessoal da PEB vai gravar de alguma forma, que eu tenho certeza, mas de qualquer forma, 24 horas no Instagram dá para você assistir e reassistir várias vezes. Perguntas sobre o tratamento de Covid, ivermectina, remdesivir. Eu convido vocês, a sessão do Whitebook está gratuita, tem tudo isso, e no portal a gente tem uma cobertura diária, filtrando o que é fake news, comentando o que vale a pena ser levado ou não, faz ivermectina ou não, faz remdesivir ou não, a gente leva lá para vocês. Agora, o doente... Vou assistir, hein? Legal, bacana. O doente que está entubado, você tem preferência por alguns sedativos? Você já comentou que o seu bloqueador é o cisatracúrico. É esse que você mais gosta para deixar bloqueado até 24, 48 horas. Mas entre as outras drogas, você tem alguma preferência ou não? Então, nesses pacientes que não precisam ser curarizados, Ronaldinho, a gente acaba usando propofol e fentanil, porque se ele não está curarizado, talvez ele seja menos grave, talvez ele se resolva mais rápido, e aí eu prefiro fazer uma medicação que tenha um efeito mais rápido de início e de duração, principalmente quando a gente sabe que é uma doença que acomete muitos idosos com diferentes comorbidades e que pode se associar à insuficiência renal. Então, propofol e fentanil acabam sendo bons hipnóticos, analgésicos que fazem o clearance um pouco mais rápido e que nesse aspecto eu acho que funcionam bem. Quando a gente vai curarizar o paciente, aí eu opto por de fato fazer o midazolam com fentanil, porque eu acho que a gente não pode correr o risco do paciente estar curarizado e não estar bem sedado, e se ele está precisando ser curarizado é porque ele precisa estar profundamente sedado e relaxado. Então eu acabo fazendo dormonite com fentanil, mas sem esquecer de diariamente, se te permite, pela mecânica e pela troca gasosa, a gente tentar tirar o curário do paciente. Eu não sei se você tem visto isso, a gente tem visto muito doente, muito ruim do pulmão e muito tranquilo de pressão, né? Uma nora baixa ou sem nora. Exatamente, então, dá é impressionante. Mais do que na sepse, né? Totalmente. Eu te digo mais, a gente tem feito em alguns doentes associação de propofol com Precedex, que para o paciente muito grave, ele pode não ser tão bom, entendeu? Então, a gente quer usar dose mais baixa de propofol, principalmente a paciente obeso, para não ter os efeitos colaterais de uma infusão mais prolongada, né, e em doses mais altas, a gente acaba associando o Precedex. Assim, via de regra, a gente usa dexametomedina quando a gente passa para PSV e já está pensando em estubar o paciente. Aqueles mais tigropatas, os tigropatas a gente deixa aquele fentanilzinho ali, mas, de maneira geral, dexametomedina. Tá. Só para o pessoal que está assistindo, muitas perguntas, indicação de TQT, indicação de curar, a gente já falou. Então é só reassistir a live para ver novamente, para a gente poder pegar isso retrospectivamente. Também perguntaram sobre ventilação mecânica na PCR, também tem esse conteúdo no Whitebook, eu convido você a entrar lá, como setar o respirador na PCR. Para fechar, pode falar, Tom. Não, o da traqueostomia é porque eu acabei não falando. O protocolo da cirurgia torácica do hospital onde eu trabalho é não traqueostomizar antes de 14 dias por causa da dispersão de aerosol e porque esses pacientes estão comprovadamente ficando mais tempo em ventilação mecânica. Mas já tem trabalhos e locais que estão traqueostomizando antes para conseguir realocar recurso. Porque se o cara é traqueostomizado e ele tem uma complacência boa, ele vai sair mais rápido de ventilação mecânica, vai sair do CTI e você vai conseguir alocar recurso. Então, só para complementar. Né? E você tem tido algum cuidado especial no transporte quando você tem que levar um doente seu para tomografar? É o mesmo cuidado usual ou tem algo que te preocupa mais? Não, habitualmente a gente deixa os pacientes bem sedados para que não tenha nenhum desposicionamento de dispositivo, né? E a gente
sempre utiliza ventiladores de transporte que podem ser acoplados com filtro e que não tenham válvula exalatória para o exterior, né? Mas a gente não faz nenhum, tem alguns lugares, né, que tem invólucro, a gente não faz isso. E todo mundo com EPI completo e a sala tem que estar aberta para quando a gente for descer. A gente não levou ninguém até hoje para o centro cirúrgico, não tivemos nenhuma intercorrência desse tipo, mas já levamos alguns pacientes para tomografia. Legal, muito bacana. E aí, só para fechar, bacana, Thompson, imensamente obrigado. Eu sei que você Adorei. fez isso aí de boa vontade, na base da amizade. Obrigadão mesmo. É um prazer estar com você. Ronaldinho. Amém. Grande beijo. Tá bom? Fica o convite de novo para você ir para campanha comigo, para a gente ventilar e pronar todo mundo lá, divertidíssimo. Tá bom? Passar 7 dias com o EPI. Tá? Obrigado a todos. Vou me retirar. Tranquilo, prometo que a gente vai dar um jeito de gravar essa live, de fazer alguma coisa, tá bom? Valeu, gente. Grande abraço, grande beijo a todos. Tchau, tchau. Beijo, obrigada, pessoal.